Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Freedom Digital. Galera, e hoje nós estamos com um cara aqui, o cara é fera, não é isso, Val? Sim, o cara é bom. Quem é o cara que tá hoje com a gente aqui? Jairo Lima, nosso amigo Jairo Lima. Gente, Daqui a pouco ele fala dele aí, das expertises. O cara conhece muito, Val. Será? O cara conhece tudo, né, o Jairo? Seja bem-vindo, meu amigão, ao nosso podcast. Muito bem, graças a Deus, tô bem, graças a Deus, e finalmente conseguimos, né, que a gente já marcou uma semana, aí não deu pra vir, e hoje, graças a Deus, estamos todo mundo aqui e tá tudo tranquilo. Sim. Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo com o Jairo hoje, né, Val? Sim. Legal. Conta um pouquinho pra gente, Jairo, da sua vida, de onde o Jairo saiu, o caminho que o Jairo tá trilhando e aonde nós nos encontramos com a Freedom Control. Ah, cara, é assim, a minha história é igual a de muita gente mesmo, porque eu sou um cara que eu comecei a cortar cabelo, eu tinha lá uns 15, 16 anos, e assim, eu comecei a cortar em casa, eu comprei uma máquina de cabelo, e aí eu cortava o cabelo do meu irmão, e de repente, um amigo da rua falava, corta o meu aí eu ia lá, passava a máquina só, não sabia cortar e tal, e fui cortando. Quando eu vi, tinha fila de moleque na minha porta para cortar cabelo. E aí eu chegava do serviço, e aí tinha uns 3, 4, eu cortava ali e a gente ficava naquela bagunça ali. Eu nunca levei muito a sério, né? E a minha mãe falava pra mim, você vai lá, cara, faz um curso pra você cortar mesmo o cabelo dos meninos, né, e tal. E aí você põe uma cadeira aí na garagem e eu falava pra ela, assim, só que é o seguinte, mas se eu fizer um curso, eu vou ser cabeleireiro, não vou fazer outra coisa. E isso passou. E aí, tempos depois, assim, eu já tava com 23 anos por aí, quando eu comecei eu tinha 16, 17. Aí eu tava com 23, eu falei, vou fazer um curso. E aí eu procurei uma escola e aí começou tudo ali, né? E aí eu já, fazendo o curso mesmo, já fui na empresa, já pedi para me desligar da empresa. E antes de terminar o curso, eu comecei a trabalhar na escola. Então assim, foi tudo muito rápido, assim, né? E eu agradeço a dona da escola também, que ela abriu aí uma porta gigante para mim, né? Que eu era aluno ainda, né? E ela falou, não, você vai trabalhar aqui dando um auxílio para os nossos professores, né? Então você vai fazer o quê? Quando chegar um aluno novo, você ensina como é que coloca os pentes na máquina, você ensina quais são os materiais, higienização e tal. E eu comecei fazendo isso. E aí eu fui galgando, né? E foi seguindo. Mas aí quando você iniciou, Jairo, porque assim, a maioria da galera que começa, eu falo isso porque, cara, eu tinha muita vontade de aprender. Eu já comentei isso até com o Val. Então a galera que quer começar, geralmente começa assim mesmo. E eu lembro que eu mesmo cortava o cabelo dos meus amigos ali, né? E eu acredito que você iniciou cortando do masculino. Isso. E o seu ensaio, hoje você faz feminino, né? Hoje eu trabalho. Então hoje meu público é 90% é feminino. E aí, esse estado do masculino, porque, claro, você faz acredito em sexo, mas aí esse ensaio para você fazer o feminino, se aprofundar nesse segmento feminino, veio mesmo na escola? Ou você já tinha desejo antes mesmo de fazer? Não, foi dentro da escola mesmo. Que aí o que aconteceu? Eu ia para a escola, eu levava lá meu material, maquininha, tudo. Eu não tinha nem dinheiro para comprar todo o material. Então, assim, é uma coisa que eu falo sempre, né? Cara, quando você quer fazer uma coisa, você faz com o que você tem, com o recurso que você tem. E aí eu entrei na escola e eu vi que primeiro você aprendia cabelo masculino e depois você ia pro feminino. Então, eu não tinha nenhum material completo ainda e eu já entrei. E eu falei, agora eu tenho que conseguir lá secador, escova. E eu lembro que eu tinha um secador e eu não tinha escova ainda. E eu via lá os professores, os alunos que estavam mais avançados, fazendo escova e tal. Aí um dia eu falei assim, eu acordei de manhã e falei, hoje eu vou fazer uma escova na escola. Aí eu fui na casa de uma comadre minha, Eliana, um abraço, quando você vê isso aqui você vai lembrar dessa história. Eu fui na casa dela, peguei uma escova, já tava velha, sem cerda,
Fui pra escola, sentei, eu falei, a primeira escova que aparecer na recepção, eu vou pegar. E eu fiquei ali. Aí quando uma moça entrou, que ela falou que queria fazer escova, eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu já me prontifiquei, fui lá. Aí o professor falou, você já tá liberado pra escova? Eu falei, já. E aí eu fui lá e fiz. E aí foi uma coisa que eu gostei mesmo, assim, de fazer. Lógico que a primeira escova, né, gente? O cabelo saiu mais alto do que tava, né? Ele saiu gigante. Eu terminei, a moça prendeu. Aí ela falou assim, eu sempre prendo, tá? Quando eu faço, né? Aí eu nem sabia se ficou bom ou não. Você não tem aquela noção, né? Mas eu lembro que ficou mais cheio, né? E quando eu tava depois, fiquei curioso, que depois que eu tava lá mais pro final ali do curso, ela veio e escovou o cabelo comigo. E aí eu lembrei dela, eu falei assim, nossa, a primeira escova, a primeira cliente que eu fiz escova foi você. E assim, eu encontrei ela mais tarde depois. E daí eu fui pra escova, coloração, mechas aí, corte feminino, aí eu fui... Peguei gosto mesmo, né? Daí que veio o gosto mais de cuidar de cabelo. E aí quando entra pra parte de transformação de cor e de forma, aí é onde você se apaixona mais mesmo e fala assim, não, é isso mesmo que eu vou fazer e pronto. Ô Jair, aí você tava falando de como você se descobriu como cabeleireiro e tal, mas antes de ser cabeleireiro você fazia o quê? Antes de eu ser cabeleireiro eu fiz um milhão de coisas, né? Eu trabalhei sem minha mãe saber. Minha mãe não sabia. Minha mãe ela sempre de férias ela viajava, né, pro Nordeste, pra casa dos parentes e tal. O meu primeiro trabalho que eu lembro foi que eu devia ter uns 9 anos assim. Eu juntei com os moleques da rua, nós fizemos uma caixa de sapato e fomos lá pra praça engraxar sapato e começamos a engraxar sapato. Então assim, é uma história que é muito comum hoje, né? E muitas pessoas fizeram isso. Aí eu fui pedreiro, trabalhei montando forro, vendendo produto na rua. Eu trabalhei em fábrica de boneca, trabalhei na Estrela, fazia boneca o dia inteiro lá. E depois eu trabalhei como inspetor de qualidade, né? Aí foi um curso que eu fiz, técnico, e fui trabalhar na área. E depois eu virei cabeleireiro, e aí eu fui direto. E aí eu sou cabeleireiro até hoje. Poxa, a gente vê assim, a gente conhece um pouco do Jairo, né? Que o Jairo é tricologista cosmético, né, Jairo? Você estava contando aqui pra gente, né? Pra galera entender, nosso público que está nos assistindo, porque assim, a gente trabalha, a gente tem desde o cabeleireiro, o distribuidor, mas tem o público também que nos assiste que ele a palavra essa é leigo, não conhece. O que é um tricologista? Tricologista cosmetólogo que fala? Isso, é o seguinte, o que acontece? Quando ia pegando um paralelo e dando sequência, e eu comecei a trabalhar como cabeleireiro e atuei um tempo, né? E atuo até hoje. E foi lançado o primeiro superior para cabeleireiro, que era a Faculdade de Visagismo e Estética Capilar. Tinha na Embi Morumbi e depois Oswaldo Cruz. Na verdade, foi primeiro no Oswaldo Cruz. Depois... Primeiro na Embi. Uhum. Na Embi não, na Cruzeiro do Sul, desculpa. Mesmo Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul ali na Liberdade ali. Depois foi a Embi. Isso, aí depois a Embi entrou e agora tem na Oswaldo Cruz também, eu acho. Eu não sei se é Cruzeiro do Sul mesmo e eu tô trocando. Não, a Cruzeiro do Sul foi o primeiro. Você fez sua pós onde? A pós foi na Oswaldo Cruz. Tá? Então assim, o primeiro curso, que era o Visagismo e Estética Capilar, foi lá na Unixul, né? Que a gente chamava e tal. E a nossa turma, ela terminou em 2008, né? Foi a primeira turma. E de lá pra cá, né? Fazendo alguns cursos de especialização aqui e ali. E aí surgiu a oportunidade, posteriormente, de eu fazer uma pós em tricologia cosmética. Então, a tricologia cosmética é a área que a gente vai estudar as fórmulas, vai estudar os ativos e vai estudar a parte fisiológica do fio a fundo, né? A gente vai estudar ali na essência, a gente entende essa matéria-prima nossa, que é o cabelo, e o que a gente pode transformar essa nossa matéria-prima, que é o cabelo, através do cosmético.
Então assim, você vai estudar muito fórmula de produto, ativos capilares. Então a gente aprofunda nessa área aí. E lá propriamente você não aprende a fabricar em si, não é para você fabricar o produto, mas é para você conhecer os ativos. Não, na verdade você formula também. Formula. Você vai formular também. Você trabalha bastante com formulação, cosmética, tudo. Você aprende proporção e tudo mais. Legal. Pode falar, Vô. Aqui. Eu hoje estou com preguiça de falar, né? Eu quero mais prestar atenção no Jairo, né? Que tem uma característica do Jairo que eu gosto muito. Porque você vê, Wesley, pessoas, as histórias se encontram, né? Eu estava ontem com um amigo meu empresário aqui, ele contando da vida dele e falando que ele passou para chegar. Hoje o cara tem um galpão lá de 1.800 metros quadrados, que é o galpãozinho da fábrica dele. Mas o cara, ele contando assim, não vou falar a pessoa, né? Falando que passou fome, necessidade para ter. E as histórias foi abandonado pelos pais, as histórias se encontram. É óbvio, né, que o entrevistado aqui é o Jairo, também não vou falar de mim. Mas a minha história, de fato, eu nunca contei. Né? Eu nunca contei minha história. Ela não sei se é bonita, mas é de superação, muito de superação. E aí você vê pessoas que, por exemplo, tem o Jairo, e engraçado, pessoas que quanto mais conhece, mais simples nas palavras, mais harmonização na fala, na postura, no comportamento. Porque quem sabe não vai ficar discutindo se sabe ou não sabe. Sabe e acabou, né? Não tem que ficar discutindo. E o que é bem bacana é que você vê a formação do Jairo, que o Jairo ainda não comentou aqui, mas o Jairo, além de ser cabeleireiro, e aí a sua faculdade específica foi qual? Foi Visagismo e Estética Capilar. Visagismo e Estética Capilar. Você sabia que eu falo tricologia? Você sabe da onde que eu tiro? Se você me perguntasse hoje assim, Val, o que é tricologia? Que depois você vai responder pra gente. Mas o que é tricologia? Do meu ponto de vista, olha da onde eu tiro a ideia. Trico de tricor, de tricotar, cabelo. Entende? Feito de fibras e tal, tricor. E tel de estudo, não é geológica, né? De logos, que acho que vem do latim, né? De lógica, do radical grego, né? Que é a lógica de estudar o fio, o estudo do cabelo, que é a lógica de estudar o cabelo, né? E muitas vezes quando as pessoas falam assim, eu sou tricologista, o cara para ser tricologista, não necessariamente ele precisa ter o canudo na mão, tá certo, Jairo? Porque o que fala que você é tricologista é a formação, concorda? Sim. Só que tem uns caras que tem muitos técnicos dentro dessa área que dá uma formação pro cara que às vezes dá o mesmo embasamento de conhecimento da faculdade. O mesmo, falar. Sim, é que assim, é igual, eu sempre trago a nossa profissão, né? Como eu faço um paralelo com o músico, né? Você tem o músico cancioneiro, que é aquele cara que aprendeu a tocar lá um instrumento musical e ele o faz muito bem. Sou ele. E aí, esse cara compõe e esse cara é um cantor famoso, de sucesso, cantor popular, e ele alcança o objetivo dele dentro do que ele conseguiu, e ele é um cara autodidata, é um cara que estudou e ele é considerado músico. E tem o conhecimento. E tem o cara que foi lá e fez a faculdade de música, que ele também é o cara formado, é instrumentista excelente. E eu sempre vejo o seguinte, porque muitas vezes o cara ele é só um técnico de uma empresa. Ele não sentou no banco da universidade, ele não fez lá a quantidade de formação que tem. Ele é um cara que é um cabeleireiro, que executava muito bem a profissão dele e que foi convidado para ser técnico numa empresa. Só que o suporte que esse cara teve é tão grande, e a curiosidade dele e a vontade que ele teve de adquirir conhecimento, às vezes ele tem mais conhecimento do que aquele cara que foi lá e que sentou no banco da universidade e que estudou lá e foi um cara mediano. Então, eu sempre faço esse paralelo porque, na verdade, não é uma coisa contra a outra. E você vai ver que muitas vezes essas duas profissões elas acabam se encontrando. Quando você pega lá o paralelo do músico, o cara que é o cancioneiro, que é popular,
muitas vezes ele vai gravar o álbum lá de 30 anos, 40 anos, aí ele chama uma orquestra. Então ele traz quem? Ele traz os caras que sentou na faculdade. os músicos lá, entendeu? E o cara que sentou aqui, ele muitas vezes ele vai pegar o que esse cara fez como música. Então eu sempre olho. Ou seja, os caras que estudou na faculdade lá, que são os músicos formados de verdade, vai tocar algo que o autodidata passou para eles executar e lá na faculdade, mas o cara nunca esteve lá. Exatamente. Então, quando a gente pegar esse universo, esse olhar e trazer para nossa profissão, então, muitas vezes eu ministrando no curso e eu vejo, já aprendi muito com o cabeleireiro que ele tá ali, é um cabeleireiro que aprendeu só na parte prática de executar mesmo, e eu já vi coisas que eu aprendi que eu trago como conhecimento pro resto da minha vida e que a universidade não me ensinou. Então eu sempre acho que essas duas profissões, esses dois tipos de formação e conhecimento, eles têm que se difundir, na verdade. Claro que a gente tem que separar uma coisa de outra. Não, eu falo por quê? Porque tem muita gente que você vai olhar e tem muita gente que... Eu vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que vai falar assim, não, o shampoo sem sal, ele ele mantém mais a progressiva, ele traz isso de benefício para o cabelo, traz isso. E o cara vai levar isso pra frente e isso vai ser a verdade dele. E você... Tanto você que sentou, se você estudou numa universidade, se você é um técnico que buscou conhecimento, você vai tentar convencer esse cara aqui e ele não vai. Ele não vai. Ele vai falar que você tá louco, você tá maluco. Porque ele ouviu em algum lugar. Então a gente precisa separar uma coisa da outra. Mas as duas formas de conhecimento, elas vão caminhar lado a lado. Que é o conhecimento acadêmico mais o conhecimento prático. Ô Jair, uma coisa que você falando aí, para dar ênfase no que você está falando. Eu tinha muita dificuldade para gravar ativo, gravar colorimetria, aprender a colorir cabelo, entender. Eu acho que eu nunca fui bom na prática de verdade, mas entender, ou fui e às vezes não reconheço isso. Porque teve uma época que eu era um dos melhores aqui na cidade. Mas eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu levei uns 3, 4 anos para entender a colorimetria de fato. Porque quando você pegava, nós vamos falar aqui, você pegava, os caras começavam a falar de cores primárias, cores secundárias, pegava a estrela de Oswald, disco de não sei quem. Então era o Newton e o Oswald se matavam no ringue e eu não entendia quem ia morrer primeiro. Entendeu? Nessa questão. E aí de repente um cara chega pra mim numa simplicidade e fala: cor é matemática. Você pega as cores e depois você decora as cores, depois decora os números que representam essas cores, soma, multiplica, subtrai, chega nos resultados que você quer. Depois você tem que aprender coloração. E cor aplicada não era a cor desejada. Aí para aprender cor, eu tinha que estudar muito sobre cabelo para entender fundo de clareamento, estrutura do fio, sabe, tudo isso. E eu não tinha condições de aprender. Sabe como que eu aprendi? Eu segurava cumbuca para técnico. O técnico também estuda. Eu estudava madrugada e depois eu dormia pensando no que eu estudei e foi assim que eu aprendi. Foram 5 anos da minha vida estudando e dormindo, não na faculdade, faculdade da minha casa, estudando da madrugada e dormindo e fixando aquilo, entende? No cabelo, esse ativo, entende? Então os caras, antigamente você falava, hoje você fala assim, massa violeta, Geralcol cosmético, palavrão, né? Porque antigamente silver, você lembra disso? E a gente não entendia muito, mas voltando aqui para você, então, aí, diante de tudo isso, mas eu vejo aqui que o Jairo, ele tem as duas formações, porque antes de faculdade ele era esse cara de data aí, porque eu sei que você trabalhou em empresas como técnico. Quantas empresas você trabalhou? Eu trabalhei em 3 empresas na parte técnica, né? E assim, só pra gente fechar, assim, tem o cabeleireiro que ele executa. Não, só concluindo, o cabeleireiro ele executa e ele o faz muito bem.
ele vai lá, ele faz. E tem o outro, que é o cara que executa e quer saber como funciona aquilo. Quando ele aplica uma coloração, ele fala assim, como é que a coloração se fixa? Como que acontece? Qual reação química que acontece? Tem esses dois. Para o cliente, na verdade, para o cliente ele quer colorir o cabelo. Se chegou na cor, o cliente vai falar, para mim tá ótimo. Perfeito. Mas tem esses dois caras aí, e são coisas que vão caminhar junto, na minha opinião. E eu trabalhava no salão, e aí eu fui convidado para trabalhar na parte técnica, né? E quando eu fui para a parte técnica também, foi muito engraçado, porque assim, eu não tinha essa coisa de você se comunicar, de você falar, porque eu sempre fui um cara extrovertido. Eu sempre fui um cara engraçado, desde pequeno. Né? Eu sempre fui de contar piada, de fazer graça e tal. Só que quando eu fui... A primeira entrevista de técnico, aí foi na cara de pau mesmo, assim, sabe? Eu já tinha um certo conhecimento, eu conhecia sobre o que eu ia fazer, e o cara falou assim, você tem experiência para falar em público? E aí eu falei assim, eu sabia que essa pergunta ia vir, eu falava, tenho. Eu falei, tenho. Aí ele falou, então tá bom. Só que eu não tinha, eu tinha só a cara de pau. Até aí eu tinha só a cara de pau, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho. E aí eu lembro que a primeira o cara falou, então tá bom, cara. Isso foi acho que foi numa quarta ou numa terça-feira. Aí o cara falou assim pra mim, então eu vejo você sábado na feira. Numa feira de cosméticos, o cara foi. Seco assim. Eu falei assim. Jogou no fogo. Eu fui pra casa pensando, eu falei, esse cara é maluco, né, cara? Aí tinha mais um outro amigo nosso, o Thiago, que trabalhava lá nessa empresa também, ele chama Thiago. E aí eu falei, eu vou fazer tudo que ele faz. Aí eu cheguei lá, aí o cara pegou e falou assim. Não, aí ele pegou e falou assim, eu vou microfonar você. Aí colocou o microfone e falou assim, vai lá no palco lá, já começa aqui pra mim, já faz esse cabelo aqui. E aí eu comecei a fazer o cabelo e tal, aí ele viu que eu tava nervoso e tal, e eu tava executando o cabelo, porque feira assim, você vai executar e tem aquela galera passando e você vai interagir com aquela galera. E eu tava mais focado na execução, e aí ele foi lá em cima, aí conversou, chamou a galera, aí reuniu, né, faz aquela bagunça da feira, enche o stand, né, coloca brinde e tudo mais. Encheu o stand e ele começava a fazer um monte de pergunta pra mim sobre o que eu tava fazendo. E aí eu fui falando. E aí a parte da tarde ele falou, vamos almoçar. E aí eu tava só eu, o palco e a galera. Eu falei assim, não, eu tenho que dar conta, cara. E aí eu perguntei pro dono, falei, você pode dar uns brindes? Ele falou, pode, cara. Aí eu chamei a galera toda, reuni, fazia uma graça e fazendo o cabelo e explicando um pouco da parte técnica, e aí deslanchou, e aí eu fui embora. Aí o cara falou assim, ó, tem um evento em tal lugar. Eu falei, vambora. Aí eu peguei gosto pela coisa, eu falei, vambora. E eu acho que foi muito bom ter feito feira. O primeiro contato ter sido com feira. Porque de repente, eu acho que se tivesse num ambiente fechado, uma sala, com 50 pessoas, tudo silêncio, eu acho que seria mais tenso. Eu passei por isso. Eu acho que a feira foi mais gostoso por causa disso. Eu acho interessante que assim, ó, cada podcast que a gente faz, ó, e já a gente vai também aprendendo um pouco mais, né? Então, eu venho observando que a profissão, eu já tinha isso em mente, mas hoje eu vejo mais claramente isso aí, entendeu, Val? Que a profissão de cabeleireiro, técnico, etc., ela vai muito mais além do que simplesmente fazer o cabelo, entendeu? Eu via salões, o Jairo, que eu fazia essa pesquisa de mercado, mas por que o salão A é cheio de gente, é cheio de cliente, e o salão B, cara, é vazio, é muito desproporcional o negócio, entendeu? E através desses podcasts, o Valvino percebendo que é justamente o conhecimento, entendeu, Jairo? Que muitos profissionais, igual o Val, o Jairo, o Jô, o Williams, que já passou aqui, aprofundaram, Paulo, a Márcia, aprofundaram no negócio, mergulharam de uma tal maneira
do conhecimento que ele se sobressai e isso reflete no salão, reflete o salão cheio. E eu vejo, Jair, outros salões que eles são mais vazios, mas por quê? Porque o profissional ele parou naquele negócio progressivo. Parou no tempo, né? Ele chega, a cliente dele senta, ele não visualiza, eu vejo nessas conversas que a gente tem, que vocês têm a preocupação de saber o que a cliente está sentindo através de uma conversa e através do conhecimento que vocês obtiveram, de saber a necessidade da cliente. E outros profissionais não têm essa preocupação, visam mais o valor do que o próprio cliente em si, o relacionamento com o cliente. É que assim, quando o cliente entra no teu salão, você vai ver esse cliente de uma maneira holística, você vê ele inteiro, você não enxerga só aquilo que ele quer ou que ele veio procurar, você vai enxergar o cliente de uma forma completa. Então, assim, você vai conversar com ele, muitas vezes o cliente vem, ele não sabe o que ele quer, ele vem, ele viu alguma coisa na televisão ou num vídeo que ele tem ali e ele fala, olha, eu vi tal coisa, eu quero isso. Aí você fala, pera aí, isso daqui nada mais é do que isso daqui. O que acontece é que essa transformação é dessa forma e tal, e o cliente ele começa a acreditar em você. Porque, na verdade, é uma relação de confiança que você tem, né? Eu tenho cliente que é meu cliente hoje desde quando eu comecei. Então, assim, hoje eu trabalho há 18 anos como cabeleireiro e é engraçado, né? Eu tava esses dias, veio uma cliente minha de Santo Amaro. Eu trabalhava lá em Santo Amaro e a gente brinca, né, no salão e tal. E aí uma moça olhou assim, aí eu falei, ó, pode ficar tranquila que o nosso relacionamento aqui é de 18 anos. Então, assim, a pessoa vem de lá pra cá pra fazer uma coisa comigo e é coisa assim que outros profissionais executariam também. Mas a confiança que você passa para aquele cliente, e aí vem o outro detalhe. O cliente, ele observa tudo que você faz. Então, se você pega numa escova, ele fala assim, ele já sabe se vai ou não ficar bom. O cliente que é cliente frequentador de salão. Ele olha se você mede a coloração e o pó. Ele olha se você mede. Quando eu estava medindo, uma moça falou assim para mim, ela falou assim, de você medir tudo em gramas e tal, eu já sei que você é um cara que gosta de fazer as coisas certas e eu sei que da próxima vez vai ficar igual. Então essas coisas, elas vão. É claro que assim, você tem que saber se vender também, né? Tem que saber vender o teu trabalho, o teu serviço. Não é só você ter o conhecimento. Às vezes você pode ter muito conhecimento, mas você não sabe vender o teu trabalho. Então você também pode implicar em você não ter uma agenda cheia, lotada, entendeu? Então assim, é uma série de fatores que vai implicar em você ter uma quantidade ou não, uma carteira boa de clientes. Rogério, eu costumo dizer o seguinte, no passado era uma história, hoje muita coisa mudou, mas ainda eu brinco e falo sempre que Deus age nos detalhes, né? É simples você saber se uma pessoa faz algo na área dela, seja qualquer que a área, seja qual for a área, se ela faz com amor e se ela faz com zelo. E se ela está colocando ali, primeira coisa, o caráter profissional dela, o amor, o sentimento naquilo que ela está fazendo. Então é o seguinte, uma cliente, ela vai sentir no atendimento, primeira coisa, a forma de abordar a cliente na porta do seu salão, a forma de você levar na cadeira para atender, porque agora, mais do que nunca, ela chega na cadeira seguinte, olha, quanto que tá as suas luzes? Eu quero luzes platinadas no meu cabelo, quanto que você está cobrando? Aí o fundo de clareamento dela não chega no platinado, não é que você não sabe, é que não dá. Ela não tem condições, você teria que abrir esse cabelo pelo menos no 8 para você fazer um platinado, mas ela vem platinado na altura de 10 o tom, entendeu? Para você fazer, você sabe que não tem fundo para aquilo, concorda comigo? Agora, como que você vai expressar isso? Porque ela já chega decidida, às vezes ela chega, por exemplo, no salão, hoje ela já sabe que reduz volume é progressiva, mas antigamente chegava querendo cortar o cabelo para poder tirar o volume, lembra dessa história? Faz um corte para tirar o volume. E aí a gente vem com aquela desfiadeira e depois de 2 meses ficava parecendo um mico-leão dourado. E aí
Aí você vai... Você já fez isso ou não? Já, muitas vezes. Tudo que você está falando de erros eu já cometi aqui na vida. Eu também já fiz isso. Então. E aí você tem que entender o que a sua cliente realmente quer, o que a sua cliente realmente precisa, analisar, porque tem a questão de quem estudou, você chegou a fazer visagismo, aprendeu, mas você aprendeu sobre as personalidades. Não dá para você colocar numa fleumática um vermelho. Por exemplo, ela tá... Dá um exemplo bobo aqui que eu sempre usava nos cursos. Briga com o marido fala que ela tá horrível, feia. Ela, na tentativa de encantar o marido, ela vem no salão para poder fazer o corte lá no cabelo, que ela viu uma revista e acha que aquilo vai gostar. E vem e corta o cabelo. E aquilo não fica bom. Aí ela chega lá, o marido não gosta, no outro dia ela volta. Isso aconteceu comigo 1 bilhão de vezes. Perguntando se tem como você arrumar, porque não era aquilo que ela queria. Então, uma pessoa fleumática, agora você faz isso numa sanguínea, ela pode ter ficado o cocô da lagartixa, ela vai falar assim, eu queria e tá bonito pra mim e acabou. Então, tudo isso você tem que observar o jeito que a pessoa veste, o jeito que a pessoa caminha, a postura, às vezes a pessoa é introvertida, ela não cuida do cabelo, não cuida do corpo da forma que tem, que é uma transformação que ela não vai dar prosseguir em casa e depois a culpa é do seu trabalho. Você tem que observar tudo isso, né, Jade? Principalmente hoje, porque o que acontece? Hoje mudou um pouco. Antigamente, aqui a gente ia no salão, você tinha lá um bolo de revista, né? E enquanto ela guardava, ela folheava a revista e falava pra você, ó, eu quero esse. E aí a gente ia lá tentar executar igual ali. Ou a gente chegava, a gente via lá um workshop e o cara fazia um corte pra você, ó, esse corte é fantástico, gente. É um corte rápido, prático, comercial, para tirar volume do cabelo, então a cliente... E aí a gente virava um executor. Hoje a cliente, ela pesquisa primeiro o que ela quer e ela vai no salão sabendo já. Se você deixar, ela sabe mais de matéria-prima, ela sabe mais de técnica do que você até. Então a gente tem que estar muito preparado. Porque o que acontece? De onde vem essa informação para ela? Porque muitas vezes ela pega a informação com um cara que o cara é um educador, é um cara sério, mas muitas vezes é um cara que não tem conhecimento e que está fazendo um tutorial aí de produto, disso e daquilo. E aí ela chega para você com uma informação às vezes absurda, só que você também não pode contrariar a tua cliente. Porque se você contrariar a tua cliente, ela vai falar assim, vai pegar meus cabelos brancos, ela vai olhar pra mim. Sobre contrariar. Ela vai pegar meus cabelos brancos e ela vai falar assim, esse velhinho tá passado, gente. É isso que ela vai falar pra gente. Tem umas que é o cabelo branco. Não, e hoje o negócio ele tá tão complexo que assim, ó, cliente, aqui a gente lida com distribuidor e cabeleireiro. Mas tem gente que liga pra gente aqui, clientes finais, a primeira pergunta que eles nos fazem é o seguinte, quais são os princípios ativos do produto? É a base de quê? É a base de quê? É muita gente Você vai fabricar uma igual? Então, se o profissional ele não tá preparado, o cabeleireiro não tá preparado para de repente responder já uma pergunta. Porque Exato. assim, às vezes a cliente final entra aqui em contato, qual é o princípio ativo? A gente comenta, outras empresas falam, chega no salão, Jair, e ela fala, não, esse produto pergunta pro profissional, qual é a base desse produto? A base que é Qual é o princípio ativo desse produto? Cara, eu tinha uma cliente que, você vê que coisa fantástica, ela ia no curso da empresa, tinha lá, ela olhava lá, tipo, vai ter um curso da empresa X na perfumaria Y, um exemplo. E o que ela fazia? A cliente ia de cabeleireira, como se fosse cabeleireira, fazia o curso, e ela voltava pro salão pra te encher de perguntas, cara. Então era muito louco o negócio. E aí o que acontecia? E às vezes determinado produto tem uma aplicabilidade numa marca, tem em outra. Então, e o salão trabalha com várias marcas. Então o que elas queriam falar? Ela falava assim, não, mas isso que você tá falando não acontece. Ela falava desse jeito assim. Porque não é assim que aplica. Porque eu fiz o curso. E aí você tem que conhecer, você tem que falar, não, pera gente, não é desse jeito. Isso acontece muito, sabe com o quê? Vou dar um exemplo clássico, assim, o mais popular de todos, né? Com as escovas de base ácida.
né? Os outros falam assim, é progressiva, não é progressiva, é botox, não é botox, é selagem e tal, é reconstrução, é isso e aquilo. E na verdade você tem lá um formato, você tem um produto, certo? E os produtos eles trabalham com um grupo de matéria-prima e são essas matérias-primas que estão no mercado e elas vão trabalhar. Agora, na marca X eles chamam de um nome, na marca Y eles chamam de outro, só que quando você pegar o contexto geral, É a mesma coisa. eles trabalham da mesma forma. Porque matéria-prima, ela se comporta no cabelo de uma forma, cara. Ela não vai mudar o comportamento. Ela não vai servir pra alisar com você e comigo ela vai servir pra descolorir. Ela não vai fazer isso. O aminoácido, vou dar um exemplo, né? Que tá muito em alta. Aí que você fala assim, não, essa progressiva é aminoácido, é a base de aminoácido. Não, cara. Ele não vai se comportar como tratamento, que é a finalidade dele num lugar, em outro ele vai ter capacidade de alisar, ele não vai fazer isso. Então, assim, hoje, essa expertise que eu falo, que o cabeleireiro ele tem que conseguir passar para o cliente dele e, ao mesmo tempo que ele tem que passar isso para o cliente dele, ele não pode contrariar o cliente dele. Porque se ele contrariar de antemão, o cliente dele vai embora e vai falar assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Você só tem que abrir os olhos da pessoa e deixar que ela, por conta própria, escolha. E passar a escolha. Você não pode dizer não é. Como assim? Você ouviu o cara na televisão falando que isso é isso? Quem é esse cara aqui do meu bairro? Famoso, e o cara é famoso, Aí eu geralmente falo os assim, famosos. quem é esse cara aqui do meu bairro perto dele? Ninguém. Não é assim? Sim, verdade. Hoje em dia tem muitos bordões, né, que marcas fazem para poder atrair o cliente, né? Então tem nomes. Agora, por exemplo, se usa muito os nomes de quelantes, né? Vamos usar um detox quelante, botox quelante, uma máscara quelante. E aí a gente vai ver o que é um quelante, por exemplo. Você vai pegar um quelante EDTA lá, que é um conservante, ele não tem uma finalidade para fazer um tratamento no cabelo. Transformar. Não, para tratar. É óbvio que ativos de base que faz o groomer de cosmético, alguns já tem alguns polímeros, já tem a ação, já tem ativos que tem ação de tratamento na fibra por ser uma fibra morta, atrai uma fibra, combina com uma fibra, entendeu? E aí não é aniônica, por assim dizer, e trata, mas aí o pessoal começou com isso, aí hoje você vai no Google, isso é usado como um tratamento, e tem empresas lançando esse conceito, e os cabeleireiros vai, né Jairo, uma das preocupações que eu acho que técnicos e tricologistas, cosmetólogos, ou pessoas que já têm que já saiu da caverna, sabe? Que os olhinhos já abriu já abriu os olhos. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse formato de educar nosso público comprador, nosso público parceiro. Você, no caso aí, que é um educador, né? Por assim dizer, você trabalhou com educação na sua área e trabalhou como técnico, palestrante para várias marcas, que foi isso que nós pelo menos é o que eu sei de você. A ideia é conceitualizar, é tentar passar o mínimo de conhecimento, né, para eles. Olha, a fibra é assim, ela, como você falou, ela se comporta desse jeito que a gente fala, o cabelo é uma fibra morta. Beleza, mas é morta, mas transforma. Se você pegar essa camisa aqui, ó, eu pego sua camisa que é um tecido morto e eu colocar uma guanidina nela aí, o máximo que vai acontecer é uma ruptura e apodrecer a camisa e vai rasgar, e é um tecido morto. E por que no cabelo eu vou colocar aí um tecido morto e eu tenho a capacidade de extrair enxofre dali daquele cabelo, ou ligações de aminoácidos daquele cabelo e desestruturar aquele cabelo, antionizar, por assim dizer, aquele cabelo. Então, assim, não é de tudo uma fibra morta, não vamos tratar como mas não vamos tratar desse formato, porque a gente não mexe não é nas enxofradas, a gente não trabalha no cabelo, não é nas ligações químicas do cabelo para transformar, como você falou no começo. Isso é fantástico, porque é o seguinte, quando a gente pegar a estrutura do fio do cabelo, então vamos lá, ele tem lá cutícula, córtex, medula.
Aí você tem lá a parte central, que é a medula, o córtex, que tem as macrofibrilas, próton, que incorpora o cabelo, que são aonde os agentes de transformação acontecem, onde está a melanina do cabelo, que vai ser responsável pela cor, e a cutícula que está ali envolvendo e protegendo esse córtex aí. Então, a maior parte, vamos pegar aí um exemplo aí. O cabelo, ele é uma estrutura que ele é muito complexo. Então, às vezes a gente acha que o fio do cabelo, ele é uma estrutura única com uma unidade, mas ele não é. Porque se ele fosse uma unidade, ele seria uma estrutura dura, fixa, né? Parecendo, tipo, vamos colocar assim, parecendo uma piaçava o cabelo seria. Ou né? ferro fundido. Exatamente. Fundido no único, por assim dizer, nomenclatura da tabela periódica, por exemplo, vamos dar o exemplo do metal, 83CO, por exemplo. Ele tem aquela estrutura e os elementos químicos que tá ali são aqueles específicos e acabou. O cabelo não. O cabelo, então, ele tem um conjunto de fibras dentro do fio do cabelo, ele tem as camadas, as ligações de enxofre, ele tem... E você consegue transformar. Eu acho que o grande coisa é você transforma e você tem um limite desse cabelo. Esse fio de cabelo, ele tem um limite para transformação. E a gente consegue transformar, você consegue fazer a dilatação, a abertura da cutícula, transformar dentro, mudar a cor, mudar a forma. Você consegue, através dos cosméticos, voltar essa estrutura para que ela fique o mais próximo possível do natural, né? Que ela não vai... Uma vez que você transformou o fio do cabelo, ele não vai ser exatamente igual. Mas o nosso desafio enquanto indústria cosmética, enquanto marca, é justamente isso, é você conseguir fazer essa transformação causando o menor dano possível nessa fibra e depois você ter cosméticos de tratamentos para você fazer a recuperação desse fio e trazer ele o mais próximo possível da naturalidade dele, em termos de resistência, né? Porque formato, às vezes, você tem cacheado, deixa liso e tal, mas pelo menos na força e na resistência. Por isso que hoje os ativos ácidos do meio ácido deu tão certo para cabelo, né? Por não pegar essas estruturas e levá-las embora, né? Até porque o cabelo quebraria se isso acontecesse. Mas elas tratam e elas mudam de lugar, se realinham ou se reagrupam diferente no formato através da oxirredução e reação desses ativos com fonte de calor e tração mecânica e fica lá, então dá muito bem. Então eu acredito que isso é uma coisa que do mercado mundial na área de cabelo não sai nunca mais o meio ácido para tratamento. Veio para ficar, para tratamento e para transformação também. Acabou, né, Jair? Eu acho que não sai mais e hoje já existe pesquisa com novas matérias-primas de transformação em meio ácido. Eu acho que isso logo vai estar chegando no mercado aí e eu acho que o caminho vai ser esse. Não que as transformações, por exemplo, em alcalino, os hidróxidos, os tioglicolatos, que vão sair. Eles não vão sair. Eu acho que eles não saem de linha. Tem uma região que ele vai funcionar muito bem, em algum determinado do mundo. Exatamente. Em algum país ou região, mas em outros lugares... Em outros lugares, não. E assim, eu vejo essas transformações acontecendo, porque, por exemplo, se você fosse falar nos anos... começo de 2000 ou na segunda metade da década de 90, em um alisamento de uma forma ácida ou uma redução de volume de uma forma ácida, era totalmente inimaginável. Todo mundo vai falar o quê? De forma alcalina. Você tem os hidróxidos, você vai trabalhar ou com a lantionização, que é os hidróxidos, ou com oxirredução, lá partindo para os tioglicolatos, mas ninguém ia falar na parte ácida. E hoje transformou. É lógico que a gente tem muita coisa para estudar ainda, tem muita coisa para aprender, para descobrir comportamento desses ativos que a gente tem no mercado hoje. Né? A gente tem uma infinidade de coisas para descobrir e tem muita incógnita ainda. Tem muita coisa a ser descoberta. Mas eu acredito que para frente eles não saem mais do mercado, não. Ô Jair, nós temos um amigo comum que
né, que a gente é parceiros. Tanto você quanto eu é parceiro do... Posso falar o nome dele aqui, do Abel. Abel, eu trouxeram ele aqui, ele morre nessa cadeira. Esse cara é fantástico. Mas fantástico. se colocar ele aí, eu acho que ele morre, ele desmaia nessa cadeira aí. Ele tem um treco. Eu chamo ele de doutor Mindingo, né? Porque eu falo assim, você é Mindingo que é doutor. Ó, ele vai ver isso daí, hein? Ele vai que não, ele vai ver, mas eu falo pra ele. Ele chega aqui, eu falei, aí Mindingo. Ele vai sair lá da fábrica lá e vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Ainda bem que não é ao vivo. Se fosse ao vivo, antes de a gente acabar, ele já tava aqui já. E a gente, na época, foi o seguinte, e aí eu comecei a estudar daí. A gente faz aqui, essas aulas que a gente faz, apesar de ser muito boa, é de uma forma muito rasa. E eu ficava, mas essa proteína não é gordura, mas essa cisteína, mas essa cistina, mas essa... E eu quis estudar essas estruturas, mas esse lateral aqui é metal, mas porque... Quando eu estudei, a complexidade é muito complexo, mano. É uma fábrica gigante, o fio de cabelo é muito complexo. Química. Desde a... Isso a gente tá falando da fibra capilar, né? De como mas ela forma, a gente tem o antes, né? Tem o antes. A gente tem o antes, que é isso. Você tem o bulbo lá dentro. Então, porque as clientes elas falam assim, né? Daí vem aquele mito, né? Que as pessoas falam assim: vou cortar a pontinha do cabelo para dar força. Né? Não é assim? Isso é antigo. Na verdade, ele vai deixar mais bonito, ele não vai dar força pro cabelo. Porque o cabelo ele tá ali dentro. E um ditado que é antigo e que é muito verdadeiro é que assim, você é o que você come. Né? Então, assim, é verdade. Aí fala assim, meu cabelo vai sair pizza, vai sair um monte de guloseima. Mas é isso. Então, assim, você tem ali dentro uma estrutura e você tem lá os queratinócitos e os melanócitos que formam ali a origem ali do nosso fio do cabelo. E em um determinado momento eles vão se desenvolvendo aqui dentro e essa célula queratiniza, aí essa célula não é mais aquela célula viva ativa e aponta lá a fibra do cabelo. Então o que acontece? A gente tem que imaginar que a parte germinativa do fio do cabelo tá do couro cabeludo para dentro. E a gente, do couro cabeludo para fora, a gente tem um limite para a gente trabalhar. Como você estava falando, eu colocava o cabelo lá para transformar uma base alcalina e depois colocava um ácido gigante em cima e muitas vezes essa parte da haste que tá para fora, que é onde o cabeleireiro atua, que é onde a gente pode trabalhar, né? E aí, muitas vezes a gente causa danos aqui que é irreversível. Então, por isso que a gente fala... Exatamente. E aí, quando a gente causa o dano no couro cabeludo, aí a gente afeta essa parte germinativa e aí é onde, às vezes, a gente tem lá uma alopecia local ali que para sempre não vai nascer mais cabelo ali, né? Então, assim, a nossa profissão, ela tem uma responsabilidade muito grande e a gente precisa conhecer como funciona, né? Daí vem de novo aquilo que a gente estava falando. Você tem o cara que é o cara que aplica, né? Que é muito bom, executa muito bem, e tem o cara que quer entender como funciona. Então, o cara que só aplica, ele vai aprender com os erros. Só que você é um cara que aprende com o erro, às vezes o erro é irreversível. Esse é o ponto. Eu aprendi muito com o erro também. E em alguns casos foi irreversível. Eu já fiz coisa, isso é do passado, né, para as pessoas, porque hoje isso nasceu freio do controle. Mas no passado eu já fiz coisa de fazer alisamento, de aplicar um alisamento no cabelo da cliente e o cabelo, eu aplicar guanidina no cabelo que tinha amônia. Não dá nem tempo de chegar no lavatório. Quando chega no lavatório, o cabelo já está borro escorrendo aqui na perna da cliente indo pro calcanhar. Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Por isso que eu vou estudar. E foi dentro disso, inclusive, deixa eu voltar aqui um pouquinho só no foco, mas o entrevistado é o Jairo, mas ele tem a ver com conhecimento. Não, que a gente está batendo papo. Está dentro do conhecimento, do raciocínio. Quando nasceu, com o Dr. Mindingo, a gente
Ah, cara, o dia vai ser bom. Vai me matar. Vai chegar semana lá na fábrica. Mas isso vai ser bom pra ele, vai fixar, vai dar honra pra ele. Porque ele tem honra, mas a gente vai dar honra pra ele, só pelos batidores. Quando nasceu isso. Vai dar like. Vai. Quando a gente começou a estudar, primeiro nasceu 3 empresas que eu não posso falar, que foram as pioneiras. E tinha muita desestabilidade. Uma das empresas que eu trabalhei na época quis lançar esse produto, mas com muita timidez, muita falta de conhecimento, era tudo muito novo e ninguém conhecia. Quando surgiu a oportunidade de eu conhecer o Dr. Mindingo e conhecer a fábrica que o Dr. Mindingo trabalhava, a gente fez o quê? Em conversas, eu acho que depois, o primeiro produto que nasceu na vida do Abel foi o nosso Botox matizador da Freedom Control, que até hoje a gente não tira. E foi eu que falei com ele, eu quero que você faz isso, isso, isso. E ele fez do jeito que eu pedi que fizesse. Então eu falei, eu quero tanto disso, tanto disso, tanto disso. Ah, não deu certo não, o que você colocou? Você tem que falar, eu coloquei isso, então tira isso, troca por isso, que vai funcionar. Foi o primeiro produto que esse cara fez sozinho na vida dele. É o produto Botox da Freedom Control, que eu fabrico em outra fábrica hoje, mas como eu disse, sempre as fórmulas é nossa, fabrica onde a gente quer, né? E aí, na época, entendendo a complexidade do fio, entendendo a forma que esse ácido ele trabalhava dentro do cabelo, eu falei assim, isso aqui não sai nunca mais do mercado. Eu tive um filho porque eu tinha o conhecimento, eu falei assim, hoje, e eu lancei a Freedom no momento, com a Tribrush, no momento que ninguém queria saber de ácido. Eu viajei quilômetros e quilômetros para ensinar a pessoa a fazer um cabelo, porque tudo que fazia não dava certo. Eu mesmo fui um profissional cabeleireiro, que eu vi uma cliente de Guarulhos para fazer o cabelo comigo, eu peguei o cabelo dela, sua vizinha, 8 horas da manhã e 5 horas da tarde eu não tinha terminado. Nada entrava naquele açúcar miserável daquele cabelo, entendeu? E isso, e eu falei, mas isso vai pegar, porque eu entendi o formato. Falava, o que é que acontecia? Acontecia os exageros, desestabilidade, mais de um procedimento de um ativo dentro, menos de um procedimento. Ativos que era inflamável, que era colocado na forma que ele era diluído no banho-maria, mas quando ele voltava para o seu estado de origem, ele inflamava e estourava, tanto que as progressivas antigamente afinavam o cabelo. Hoje você não vê mais isso. Hoje é que a gente fala, né? É a evolução natural do produto, né? Porque ele vinha de uma forma, surgiu, então ele vem evoluindo. Vem evoluindo. E ele tá falando, e ele vai evoluir muito mais, porque tem muito estudo sendo feito hoje em cima. Olha para você ver, isso daqui que eu vou falar vai ficar no ar, mas eu consigo fazer hoje, não digo permanente, porque se eu disser que permanente é mentira, permanente ácido. Aí você fala, como é que um ácido neutraliza outro ácido? Aí a gente consegue fazer hoje uma reversão desse ácido, fazer uma terapia nos cachos. Então hoje esse ativo de alisamento, ele não é mais só alisamento. Ele, não, inclusive na nota que foi liberada para a Anvisa, para a pessoa que colocou esse ativo na Anvisa, que foi para o Prolis lá, Prolis 100, eles vêm falando que foi notificado como modelador, ondulador e alisador dos fios. E é possível você ondular, é possível você alisar e é possível você tratar cabelo com produto. Aliás, as porções e percentuais disso, trata e hidrata tanto quanto. Assim, é muita coisa de se descobrir, que é igual o Jair falou, os químicos eles vão que vão, entendeu? E eles fazem dentro das ideias que a gente dá. Porque é o que ele falou, o Abel ele vai fazer um cosmético lá de cunho próprio, seja dele. Nós temos um aqui que fez, eu deixei um ano, eu falei assim, ó, se não ficar mais claro em cima, tá aprovado. Mas pode olhar lá, você vai ver o que aconteceu. Mas estar em cima ainda não está. Então, esse cara aqui que fala pro químico, ó, vem pra cá, o caminho é aqui. Vem pra cá, o caminho aqui. O químico ele não anda sem o técnico, sem o profissional cabeleireiro que tem o conhecimento, tanto da faculdade quanto do cara estudioso. É uma junção, né? É como a gente falou lá, né? É o músico cancioneiro, autodidata e o músico formado ali. Então, os dois têm que trabalhar junto. Não tem... Um depende do outro o tempo inteiro, entendeu? Um trabalho é atrelado ao outro, né? Um atrelado ao outro. Sempre foi, sempre vai ser. E eu acho que o caminho sempre vai ser esse. Então, assim, tem que dar as mãos e caminhar. Tá chegando. Tudo que é bom dura pouco. Mas pouco, já... Cara, a gente poderia ficar falando, ouvindo, aprendendo, trocando informações, né? Mas nós temos que
Finalizar, temos que finalizar. Vamos marcar para trazer o Jairo, convidar o Jairo para uma próxima, Jairo. Hoje nós trouxemos você aqui, porque a ideia da Freedom, como o Wesley falou no começo, é justamente essa. É a gente trazer pessoas aqui, não são pessoas de Freedom, né? Nós não vamos falar aqui a marca, mas o Jairo é dono de marca. E a gente, não vamos falar hoje. Não vou poder fazer um jabá hoje? Não, fica quieto. Você cala a boca, ó, o Freedom voltou, mas vai poder depois. Depois vai poder. E aqui é o Bilbão, ó. Eu vou ajudar. Eu uso também. Você usa Freedom? E o Freedom é muito boa, né? Algumas coisas eu uso. É. E aí, o que eu ia estar pensando de uma hora, a gente trouxe o Jairo aqui, porque nós temos duas coisas, né? Que é o cabeleireiro técnico, o cabeleireiro de faculdade, pós-graduado, vir aqui para falar, para poder motivar outros profissionais cabeleireiros a serem um Jairo, uma Jo da vida, ou outros cabeleireiros que são tricologistas com todo o carinho que às vezes a gente nem sabe, e aos que a gente sabe que ainda virão. E aí o que ocorre é depois, para ajudar, e depois a gente trazer para falar mais assim do cabelo na base para o cabeleireiro e os cuidados do cabelinho em casa, para ajudar o público final a escolher o melhor cabeleireiro, para a gente trazer conselhos, como que deve procurar o cabeleireiro, como que o cabeleireiro, essas coisas todas. Embora, gente, deixar um adendo aqui, eu desisti de trabalhar com cabelo porque eu não conseguia apaixonar mais. Eu conhecia muito, mas não conseguia executar mais nada. Porque a questão das coisas é foco. Desculpa, mas eu acho que vai acontecer com você. Desculpa, mas eu acho que vai. A gente chega uma hora que você não consegue fazer. Do Val. Não vai acontecer, você não consegue mais. E não dar para você fazer cabelo sem estar apaixonado. Você tá entendendo? Não dá para você fazer cabelo sem estar apaixonado, porque você não consegue criar, você não consegue fazer a sua arte, porque além do conhecimento que você precisa é como pintar, você não consegue colocar suas emoções no cabelo. Exatamente. Um corte que você fazia com excelência, você perde o foco, você usa a ferramenta errada, a tesoura errada, ângulo errado, navalha errada, finalização errada, entende o cabelo de uma forma errada e fica no final, eu sempre falo besteira, eu vou deixar aqui, fica uma bosta. Entende? Você não consegue, então eu desisti por causa disso, mas assim, precisa estar, então é a gente trazer para aconselhar, para não fazer o que eu fiz, né? Eu canalizei o meu conhecimento, Jair, para outro meio, e eu sou apaixonado também pelo que eu faço. Quando eu dou aula aqui, os meninos veem, quando eu levanto, eles já sabem, levantou apaixonado da cadeira, porque eu falo, é isso que eu gosto de fazer. Isso é fantástico. É isso que eu gosto de fazer, isso é a minha área aqui na empresa. Eu vou abrir aqui para vocês, porque a parte de educação, você vê como que ela é uma área fantástica, né? Eu já trabalhei em escola também, dando aula em curso básico. E um dia eu tava andando no centro de Guarulhos, formei uma galera, e um dia eu tava andando no centro de Guarulhos e eu encontrei uma mulher que ela falou, oi Jairo e tal, e aí eu demorei até uns minutinhos pra lembrar, né? E aí ela pegou e falou assim, sou eu fiz o curso com você. Eu falei assim, lembrei, em tal lugar você fez. Ela falou assim, então não sei o que. Ela pegou e me abraçou assim, mas ela deu um abraço assim, forte assim em mim, assim, ela falou, muito obrigado, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, não, imagina e tal, não sei o que. Ela falou assim, graças a você, eu fiz a minha casa. Eu falei, não, graças a mim não, graças a você, né? Eu falei, eu sei, mas é o conhecimento que a gente teve ali. Porque eu fui fazer o curso, eu tava numa maneira um momento meio perdido, não sei o que. E eu fiz algumas aulas, eu não gostei. E aí você entrou na sala, deu a aula que você dava e tal. E ali eu me apaixonei. Dali, na garagem da minha mãe, eu coloquei lá a cadeira, montei lá, porque você contou um pouco da tua história e eu fiz. E aí, graças a isso, hoje, no terreno da minha mãe lá, que era eu construí a minha casa e o meu salão. Então, assim, essas histórias a gente vai... Isso aí não tem preço. Mas, assim, vale para todas as profissões, mas eu vou falar diretamente para o profissional cabeleireiro, que é o que eu vivo, né? Então, na nossa profissão, tem duas coisas que são primordiais e são, assim, essenciais. Que eu defino, você fala assim, define cabeleireiro. Eu falo assim, amor e técnica. Essas duas coisas, amor e técnica. Por quê? Porque não adianta a gente ser só apaixonado pela nossa profissão, pelo que a gente faz.
Porque um dia você vai precisar da parte técnica para você executar, para você... Não adianta, vai chegar a hora que você vai... Você pode acertar os primeiros, movido aqui pelo amor e pela paixão, você pode acertar os primeiros trabalhos, alguns, mas você vai precisar da parte técnica. E se você for muito técnico, aí você vai cair no que aconteceu com o Val. Você não vai ter amor. E se você não tiver amor por aquilo, você vai chegar estressado no teu trabalho, você não vai conseguir executar. No final, já tava isso aí. A cliente está falando com você e você está pensando no que você vai fazer à noite. Então, eu falo para você, cabeleireiro, que está começando, que tá pensando em fazer, tem que estar os dois. Pega esses dois elementos e sempre cuida para que os dois subam e cresçam dentro de você de maneira igual. Não seja nem tão apaixonado e nem tão técnico. Coloque os dois sempre no mesmo patamar e deixe os dois subir sem limite. Eu acho que além de apaixonar, tem que mais amar, né? Isso. Porque quando eu tive que desistir, mesmo não querendo mais, eu entrei em depressão. A paixão ela é passageira. O amor é o que faz o casamento perdurar. Então, o amor pela profissão é o que vai te manter lá dentro. E não adianta só a gente amar se a gente não tiver a parte técnica. É o conhecimento. Aí, estendendo sem querer me alongar muito, aí eu vejo e queria aproveitar já para agradecer, porque assim, o convite para a gente estar aqui, pode me chamar aqui, sempre que a gente conseguir organizar as agendas, a gente vai estar. A importância da gente estar aqui. Porque é o seguinte, hoje nós estamos aqui, nós tivemos um bate-papo, mas horas vocês vão ver uma conversa mais técnica nesse formato, né? Ora, tem os cursos técnicos que o Val leciona e o faz muito bem e que eu tô pedindo para eu entrar aí, mas ele não quer deixar. O velho da lancha não quer deixar eu entrar. Ele tá monopolizando. Olha aqui. A verdade é a agenda mesmo. A gente vai organizar a agenda. Então, assim, eu queria agradecer e destacar a importância disso que a gente está fazendo hoje e do trabalho que a empresa faz, um trabalho sério, não só de vender um produto, de te mostrar, colocar um produto a mais, é de você colocar o produto e o conhecimento. E o conhecimento, cara, você vai levar para a vida inteira. Para qualquer produto. Para qualquer produto, de preferência que sejam os nossos, né? Não vamos ser, né? Nós, né? Leva pelo nosso, mas o conhecimento tá para você na vida inteira. Você pode estar aqui na China, em qualquer lugar que você vai estar. É essa a mensagem que eu deixo, tá bom? Então, os dois, tá? Amor e técnica. Coloca isso daí em partes iguais e leva pra tua vida. O Jair, ele foi na simplicidade dele, ele não gosta muito de falar dele, né? Mas deixou bastante coisa para trás relacionada ao conhecimento do Jair, mas é bacana. E agradecer o Wesley, o Jair, por estarmos aqui nesse podcast. O formato, na verdade, é justamente isso, é trazer para o nosso público esse tipo de serviço, esse tipo de informação, né? Eu acho que isso não é um dever, é uma obrigação, né, de nós que em toda a área você ter um pouquinho mais de conhecimento, que conceitualiza o mercado e entregar isso com verdade, com seriedade, com sinceridade e honestidade para o público que quer engajar nesse mercado. Eu ouvi um conselho que não é meu, de Ayrton Senna, e eu usei isso para mim. E outro foi do Silvio Santos. Eu usando sempre isso aqui, né? Silvio Santos disse o seguinte, ó, se você quer chegar em algum lugar, não se preocupa com quem tá lá em cima, não se preocupa com quem tá lá embaixo. Se preocupa com você e não se preocupa com o que os outros estão fazendo. Mas se você acredita realmente no que você está fazendo, faça o que você está fazendo com coragem e verdade, que de um jeito ou de outro você vai conseguir. E sempre acreditando em Deus e pondo Deus sobre todas as coisas. E o Ayrton Senna foi o seguinte, seja qual for a área, seja qual for o meio, não desista dos seus sonhos. Lute que de uma forma ou de outra você vai conseguir. E lá atrás eu tinha um sonho. E esse sonho, ele se cumpriu. Quando tudo diz não, quando assim, não tinha nada para que dissesse em favor disso acontecer.
Foram anos de batalha, de estudo, de percas, e de aprender e de erros, e olha nós aqui, né? E dá certo. Você não desista do seu sonho, acredita e levante o peito, coloca um tamanco, levanta o peito, empina o nariz que você consegue, você chega lá. Freedom Control, diferente das outras, igual a você.